crianças, tudo bem com vocês? Está começando a aula de língua portuguesa para o quarto ano. Eu sou a professora Daiane, então para hoje você precisará do caderno, do lápis, da borracha e também de lápis de cor. Então eu vou aguardar você terminar de se organizar. Agora que está tudo organizado, vamos registrar a data de hoje, aula de língua portuguesa. Então agora vamos relembrar a aula anterior. Na aula anterior, nós exploramos as informações trazidas pelo infográfico. Estão lembrados? Vocês também tiveram um desafio: descobrir qual a palavra utilizada na área médica para denominar o galo, o machucado na nossa cabeça. E para isso, vocês responderam algumas perguntas, que tinham algumas informações ali sobre o texto. E após, conforme vocês foram respondendo as perguntas, eu fui revelando para vocês as sílabas dessa palavra. E vocês descobriram, então, que a palavra utilizada na área médica para denominar o galo é hematoma. Depois, nós continuamos explorando as palavras do infográfico com o jogo do dicionário Palavra na Testa. Nós destacamos algumas palavras do texto e pesquisamos o significado dessas palavras no dicionário. E depois, vocês tiveram que substituir essas palavras por outras palavras que tinham o mesmo significado. E hoje, crianças, a nossa primeira atividade também está relacionada ao texto.
tá? Ao infográfico, com informações trazidas desse infográfico. E a atividade se chama causa e consequência. Crianças, então para realizar essa atividade da causa e consequência, nós precisaremos de algumas informações do infográfico, do texto. Então vamos realizar a leitura do infográfico para relembrar essas informações? Então observem na tela de vocês. Quase não há músculos entre o crânio e o couro cabeludo, e os vasos sanguíneos ficam perto da superfície. Após uma batida, vasos sanguíneos que passam logo abaixo do couro cabeludo podem se romper. Aí, um pouco de sangue vaza e se acumula entre o couro cabeludo e o crânio, formando uma bolsa cheia de líquido. O sangue empurra o couro cabeludo, que é mais macio que o crânio. Com a pressão, o galo aparece. Quanto mais sangue ficar acumulado no local, maior será o galo. Cerca de 7 dias após a pancada, tudo volta ao normal, pois o sangue acumulado é absorvido pelo organismo. Então, crianças, agora que nós já relembramos as informações trazidas no infográfico de como que o galo surge na nossa cabeça, eu vou explicar para vocês a atividade. Então, nós temos duas colunas, uma com a causa e a outra com a consequência. Nós vamos relacionar essas informações. Mas você sabe o que é a causa? Causa é algo que dá origem a um acontecimento, certo? Então, observem aí na tela de vocês. Qual é a consequência da batida na cabeça, certo? Após uma batida da cabeça, o que acontece? Vocês vão relacionar ali a informação da causa com a consequência, vão desenhar 4 círculos, tá? E vão pintar essas informações relacionando ali da mesma cor a consequência à sua causa. A batida da cabeça está pintada de amarelo. Então, qual é a sua consequência? Vocês também vão pintar ali o círculo de amarelo. E assim também com as outras informações. Então, eu vou dar um tempo para vocês relacionarem a causa à sua consequência e nós já voltamos para relacioná-las. Então, vamos agora relacionar a causa
a sua consequência, crianças? Primeiro, a causa, batida na cabeça. O que acontece logo após a batida na cabeça? Vocês estão lembrados que logo que batemos a cabeça, então, os vasos sanguíneos se rompem. Então, vamos pintar aqui de amarelo essa informação. Vocês pintaram aí de amarelo também? Conseguiram acertar? Senão vocês podem também reorganizar aí no caderno. Vamos para a próxima? Aqui de azul. Logo após que o sangue vaza. Qual é a consequência disso? Quando o sangue vaza, o que acontece? O sangue empurra o couro cabeludo, forma uma bolsa com o líquido ou tudo volta ao normal? Então, logo que o sangue vaza, ele forma uma bolsa com o líquido, com o sangue, né? Então, vocês vão pintar ali de azul. Próxima, então, causa. O couro cabeludo macio. Temos o couro cabeludo macio, mais macio que o crânio, estão lembrados? Que é o osso que protege o cérebro. Qual é a consequência? Como temos o couro cabeludo macio, o sangue empurra o couro cabeludo. Então, vamos pintar de que cor? Verde. Olha lá. Vocês também pintaram aí de verde? Muito bem. E a última aqui, causa. O sangue absorvido pelo organismo. Então, qual é a consequência depois que o sangue é absorvido pelo organismo? O que acontece? Depois que o sangue é absorvido, tudo volta ao normal. Vamos pintar aqui de vermelho. Relacionando, então, a causa à sua consequência. Conseguiram, crianças, concluir aí a atividade no caderno de vocês? Vamos conferir? Então, observem aí. Tá? Então, a causa, batida na cabeça, consequência, vaso sanguíneo se rompe. O sangue vaza, forma uma bolsa com o líquido. Couro cabeludo macio, o sangue empurra o couro cabeludo. E o sangue absorvido pelo organismo, após isso, tudo volta ao normal. Crianças, então agora eu tenho uma pergunta para vocês. Você sabia que existe uma forma de se comunicar com os escritores das revistas e jornais? Que forma é essa? Você consegue imaginar? Existe um texto que nós podemos escrever. Mas que texto é esse? Esse texto tem o nome de carta. Você já ouviu ou recebeu uma carta? A carta é um texto trocado entre pessoas para se comunicar. Antigamente, quando não existia e-mail, telefone e internet, era o principal meio de comunicação. Então, as pessoas que moravam distantes uma das outras só comunicavam pela escrita dessas cartas. Atualmente, nós temos várias formas de se comunicar, não é mesmo? E essas cartas, elas têm algumas características. Elas são escritas à mão, possuem ali o local e a data de onde a pessoa escreve, a saudação, o cumprimento, a mensagem que a pessoa escreve para outra, a despedida e a assinatura. A carta, ela é um meio de comunicação bastante antigo, mas as pessoas ainda utilizam a carta atualmente. Mas, crianças, a carta que nós escrevemos, podemos escrever para os editores de jornais e revistas, ela tem um nome específico. Você sabe que nome é esse? Vamos descobrir?
o nome desse texto? Para isso, observem aí na tela de vocês, tá? Eu trouxe algumas dicas. Qual é o nome dessa carta? A primeira dica é um meio de comunicação com 5 letras. Depois, observem ali que já tem a palavra do. E a próxima dica diz ali que é aquele que tem o hábito de ler. Então, quem tem o hábito de ler é essa palavra, tem 6 letras. Vou dar um tempinho para vocês descobrirem, então, o nome dessa carta que podemos escrever para as revistas e os jornais que lemos. Conseguiram descobrir o nome dessa carta, crianças? Observem aí. Então, o meio de comunicação, carta. Carta do aquele que tem o hábito de ler, que gosta muito de ler, que lê com frequência, é o leitor. Então, descobrimos aí o nome da carta. Carta do leitor. Vocês sabem o que é uma carta do leitor? O próprio nome já está dizendo, já está explicando, né? Uma carta escrita pelos leitores, por quem lê as revistas e os jornais. E elas têm uma finalidade. As pessoas, os leitores, escrevem com a finalidade de comentar, elogiar, sugerir, agradecer ou fazer pedidos. Então, vocês também, ao realizarem a leitura de uma matéria ou uma reportagem publicada em revistas e jornais, também podem procurar lá a seção que tem na revista ou no jornal para escrever para eles, elogiando, comentando. A revista Recreio, ela traz ali uma seção específica, tá? Se chama Correio. É o seu espaço, o espaço do leitor. Agora observem, crianças, ali a seção. Por que a seção leva o nome de correio? Vocês conseguem imaginar aí? Porque o correio é o serviço que consiste no transporte e distribuição das correspondências. A entrega dessas correspondências, elas são feitas pelo carteiro, entregues diretamente no endereço. Mas observem agora os símbolos que representam essa seção. Temos ali a carta, tá? Que é entregue pelo correio, e temos também um símbolo. Vocês estão vendo ali o símbolo?
é o símbolo do arroba. O que representa esse símbolo? O símbolo do arroba representa o e-mail, que é um endereço eletrônico. Então, com toda a evolução da tecnologia, além das cartas escritas manualmente, também podemos realizar a escrita, né, de cartas, enviando-as pelo endereço eletrônico. Observem aí que a revista Recreio mostra para os seus leitores os dois endereços. O endereço para as cartas enviadas pelo correio e o endereço eletrônico, o e-mail, recreio.abril@atleitor.com.br, né? Aí nós escrevemos lá digitando essa carta no computador. Observem aí então a carta, né, enviada pelo correio ou o e-mail. São as duas formas que podemos nos comunicar, então, escrevendo uma carta do leitor para as revistas ou para os jornais. Crianças, vocês estão lembrados na aula anterior que eu contei para vocês que a matéria Que Dor, além do infográfico, ela traz ali outro texto. Observem esse texto que eu destaquei aí. É a carta do leitor. Então vamos realizar a leitura desse texto e ver com qual finalidade os leitores escreveram esse texto para a revista Recreio. Vamos fazer a leitura? Então, crianças, observem aí na tela de vocês o título dado pela escritora Ana Carolina Cristianini para se referir à carta do leitor, tá? Ela deu o título assim: Era uma vez um galo. Observem ali que era uma vez, sempre utilizamos era uma vez no início de histórias. Então, era uma vez um galo. Que galo é esse? Sabemos que essa carta do leitor foi publicada na matéria Que Dor. Estamos nos referindo ao galo na cabeça. Então, olha lá. Era uma vez um galo. Confira as histórias dos leitores. Estão curiosos para saber que histórias são essas? Vamos rezar a leitura, então, da carta do leitor? Então, agora vou fazer aqui a leitura apontada para vocês, tá? Acompanhem comigo. Podem até realizar a leitura em voz alta também. Eu estava brincando de pega-pega e a tragédia aconteceu. Eu me distraí e, quando olhei para frente, dei de cara com uma árvore. Não demorou e o galo apareceu. Então, essa carta aqui do leitor é do Arthur Guedes, de 13 anos, de Corrente, Piauí, do estado do Piauí. Ele escreveu aqui contando como que ele fez o galo na sua cabeça. Vamos agora então para a próxima carta? Vou pegar aqui, vamos ver qual a próxima história sobre o galo na cabeça. Eu estava correndo no parque, me distraí e meti a cabeça em um galho. Todo mundo viu e eu fiquei com tanta vergonha. Quem escreveu essa história foi a Fernanda de Souza, de São Paulo. Então, ela aqui se distraiu e bateu a cabeça em um galho. Vamos para a nossa próxima carta do leitor? Quando eu tinha uns 5 anos, estava brincando de pular em cima da cama. Aí, minha prima me empurrou e bati a cabeça. O galo só não cresceu mais porque minha mãe botou gelo. Chorei um monte. Então, quem contou essa história foi a Dandara Bonfim, de 11 anos, de Catu, na Bahia. E agora, nós temos aqui a nossa última carta. Vou colocar aqui para vocês.
Qual história sobre o galo na cabeça que nós temos agora escrita pelo leitor da revista Recreio? Um dia, acordei e fui correndo para a cozinha. Estava com tanto sono que bati a cabeça na parede e ganhei um galo. Já aconteceu isso com vocês? Quem escreveu essa carta foi o Vinícius de Araújo, de 9 anos, de Mauá, São Paulo. Crianças, vocês perceberam que a carta do leitor ela foi escrita por leitores de diversos estados do Brasil, né? Todos eles escreveram essa carta para a revista Recreio com uma finalidade. Mas qual é a finalidade? O porquê que eles escreveram essa carta do leitor? Então agora, crianças, de olho no texto, certo? Nós vamos responder algumas perguntas referentes à carta do leitor. E a primeira pergunta é: com qual finalidade os leitores escreveram uma carta do leitor para a revista Recreio? Eles escreveram letra A, para dar sugestões, ou letra B, para contar histórias sobre o galo na cabeça? Então, podem pensar em um pouquinho e responder no caderno de vocês, letra A ou letra B. Conseguiram responder? Então, os leitores, as crianças que escreveram para a revista Recreio, escreveram com a finalidade de contar histórias sobre o galo na cabeça. Letra B. Vamos agora para a nossa próxima pergunta. Pergunta número 2. Qual a causa de Fernanda ter batido a cabeça em um galho? Tá? Então, leiam ali a carta do leitor, da Fernanda, e vejam lá o porquê que ela bateu a cabeça no galho. Foi letra A, por distração, ou letra B, atenção? Podem responder no caderno de vocês. Então, agora, observem ali na carta do leitor da Fernanda. Eu estava correndo no parque, me distraí e meti a cabeça em um galho. Todo mundo viu e eu fiquei com tanta vergonha. Então, a causa foi a distração, né? Letra A. Foi essa que vocês responderam aí?
Vamos para a pergunta número 3. Observe os trechos em destaque. Agora nós temos ali a carta do Vinícius e do Arthur. Vocês vão observar ali os trechos que eu vou destacar e vão responder. Ambos querem dizer que. Então, na carta do Vinícius. Um dia acordei e fui correndo para a cozinha. Estava com tanto sono que bati a cabeça na parede e ganhei um galo. E na carta do Arthur. Eu estava brincando de pega-pega e a tragédia aconteceu. Eu me distraí e quando olhei para frente, dei de cara com uma árvore. Não demorou e o galo apareceu. Então ali em destaque está: ganhei um galo e o galo apareceu. Então, ambos querem dizer que Vinícius e Arthur ganharam o animal galo ou que na cabeça de Vinícius e Arthur apareceu um hematoma. Então, podem responder aí no caderno de vocês, crianças, letra A ou letra B? Conseguiram responder? Quando o Vinícius escreveu ganhei um galo, ele não estava se referindo ao animal galo. Ele quis dizer que ele ganhou um galo na sua cabeça. E quando o Arthur também escreveu lá que o galo apareceu, é que o galo também cresceu na cabeça do Arthur. Então, a resposta certa é letra B, que na cabeça de Vinícius e Arthur apareceu um hematoma, que é uma outra forma de se referir à palavra ao galo na nossa cabeça. Vamos agora, então, para a pergunta número 4. Na carta do leitor foram contadas, letra A, histórias imaginárias ou histórias de acontecimentos reais? Pense um pouquinho e pode responder. Então, na carta do leitor foram contadas histórias de acontecimentos reais. Eles contaram ali como que eles formaram um galo na cabeça, né? Muito bem. Então, vamos agora para a nossa última pergunta. Pergunta número 5. O que significa o trecho em destaque? Eu estava brincando de pega-pega e a tragédia aconteceu. Eu me distraí e quando olhei para frente, dei de cara com uma árvore.
Não demorou e o galo apareceu. Dei de cara com uma árvore. Significa que o Arthur olhou para uma árvore que encontrou ou que o Arthur bateu com a cabeça na árvore? Podem responder também. Então, dei de cara com uma árvore, o Arthur quis dizer que ele bateu com a cabeça, com a cabeça na árvore, não que ele olhou para a árvore, né, crianças? Muito bem. Então, agora que nós respondemos aí as perguntas referentes ao texto, vamos continuar de olho no texto. Agora nós vamos observar o que é a carta do leitor, o que cada carta tem em comum, quais as características que estão em comum em cada uma delas, certo? Então, para comparar a carta do leitor, vou realizar um sorteio, certo? Vou sortear um número, vou desvendar aqui a informação e nós vamos comparar aqui a carta escrita por cada leitor. Então, vamos ao primeiro número. É o número 1. Então, vou desvendar aqui a primeira informação. Vamos observar o que diz? Observem aí na tela. O leitor escreve com o objetivo de contar um fato, explicando como bateu a cabeça e cresceu um galo. Tá? Então, em quais cartas o leitor escreve com o objetivo de contar um fato explicando como bateu a cabeça e cresceu um galo? Observem aqui, crianças. O Arthur contou como ele bateu a cabeça? Contou. Me distraí e quando olhei para frente, dei de cara com a árvore. A Fernanda também contou como que ela fez para crescer um galo na sua cabeça? Ela contou lá que se distraiu também e ela bateu a cabeça em um galho. E a Dandara escreveu que estava brincando e a sua prima a empurrou da cama. Então também contou. E o Vinícius contou que ele estava indo correndo para a cozinha e acabou também batendo a sua cabeça. Então, todas as histórias contaram um fato, não é verdade? Vamos agora sortear mais um número. Vou sortear aqui. O número 4. Vou, então, desvendar a informação número 4. Vou abrir aqui. Tá? A número 4 diz... Observem aí na tela. Está escrita em um balão de fala. Qual carta do leitor está escrita em um balão de fala? Observem aqui que todas as cartas estão escritas dentro de um balão de fala. A escritora Ana Carolina, ela colocou a carta do leitor dentro de um balão de fala para representar que foi cada um ali dos leitores que a escreveram. Mas vocês já viram na aula da professora Cristiane que utilizamos o balão de fala, né? Somente lá nas
tirinhas e também nas histórias em quadrinhos. Então, uma outra característica aqui. Vamos para mais um sorteio? Agora, vou sortear aqui o número 2. Vamos desvendar qual informação está no número 2? Deixa eu desvendar aqui para vocês. Olhem só, observem aí na tela. Possui assinatura para identificar quem escreveu a carta. Vocês conseguiram observar aqui se existe a assinatura do leitor? Vamos ver? Na primeira carta, aqui a assinatura, o nome de quem escreveu, o Arthur. Nessa outra carta do leitor, a Fernanda tem a assinatura com o nome dela. Na outra carta aqui, identificando quem escreveu, a Dandara. E na última carta, o Vinícius. Então, em todas tem assinatura. Então, agora vou sortear a próxima informação. Vamos ver aqui. Aula número 5. Vamos desvendar aqui, que temos aqui atrás do número 5. Temos a informação aí na tela de vocês. Indica a idade do leitor. Vamos ver aqui? Vamos comparar a carta do leitor. Indica a idade do leitor. Observem aqui na primeira. O Arthur, 13 anos. Então, tem a idade dele. Na outra, a Fernanda. Opa! Aqui na carta do leitor da Fernanda, não está, né? Não tem ali, ela não escreveu a sua idade. Na próxima carta, a carta da Dandara, nós encontramos também aqui a idade da Dandara. Ela tem 11 anos. E a última carta, escrita pelo Vinícius, também o Vinícius identificou ali a sua idade. Ele tem 9 anos. Então, somente em uma carta, na carta da Fernanda, que ela não identificou a sua idade, certo? Vamos então agora, né? Só nos restou aqui a bolinha número 3, para desvendar ali a última informação, para comparar a carta do leitor. Então, na última, diz assim. Observem aí na tela. Identifica o lugar de onde o leitor escreveu. Vamos agora, então, conferir se a carta escrita pelos leitores tem essa informação do lugar de onde eles escreveram. Observem lá. O Arthur escreveu de Corrente, do estado do Piauí. A Fernanda também identificou aqui o local. Ela escreveu de São Paulo. E a Dandara de Catu, no estado da Bahia. E o Vinícius escreveu de Mauá, no estado de São Paulo. Então, todos identificaram o local, né, de onde eles escreveram essas cartas. Vocês perceberam, crianças, que essas cartas elas possuem várias características em comum? Então, vamos conferir agora quais são essas características bem importantes para a carta do leitor? Então, observem lá. A carta do leitor, ela tem que ter uma mensagem, né? A carta do leitor também tem que ter uma assinatura para identificar quem escreveu a carta. Ali, na carta escrita, eles também identificaram a idade e a cidade, o local e o estado de onde eles escreveram. Quanta coisa aprendemos hoje! Aprendemos um outro texto, não é mesmo? Crianças, a nossa aula chega ao fim. Então, até a próxima aula!